Todo dia eu recebo dezenas de mensagens de pessoas querendo saber mais sobre minha carreira, como que eu construí a minha carreira. E agora, com esse único vídeo, você vai conseguir saber muito sobre toda a minha história na construção civil, desde 2008, quando eu comecei lá como estagiário. Então é um vídeo cheio de dicas para quem quer iniciar uma carreira e empreender na construção civil, na engenharia e na arquitetura como um todo. Então é um vídeo bem interessante, bem dinâmico e com muita informação que pode agregar na sua carreira. Beleza? Então, já se inscreve aqui no canal se não é inscrito, deixa o seu like nesse vídeo. E se tiver alguma dúvida ainda sobre minha carreira, sobre como eu fiz para chegar onde eu estou hoje, deixa nos comentários aqui embaixo que eu respondo você. Beleza, tudo pronto aí então? Tudo. Então vamos lá. Já botei para gravar aqui já. Beleza. Eu preciso que tu se apresente. Certo. E aí, a partir de quando tu se apresentar, falar seu nome, eu não sei fazer isso, tá? Eu nunca fiz entrevista com ninguém, tô bem nervosa, inclusive. Então, é algo bem novo pra mim. Não, acredito. Aí, se tu se apresente, eu começo a fazer as perguntas e tu responde e a gente começa esse feedback. Então tá. Então, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Cleison Orlando, eu sou engenheiro civil, formado na Faro, em Porto Velho, em 2012. Eu tenho 3 especializações. Eu tenho uma especialização, a primeira que eu fiz foi em avaliações e perícias de engenharia. Depois eu fiz uma especialização em segurança do trabalho e, por fim, eu fiz uma especialização em gestão de projetos. E estou no mercado aí desde 2008. Estagiei durante o período da minha faculdade na Direcional Engenharia, uma empresa mineira que estava em Porto Velho na época, fazendo vários empreendimentos. E aí, praticamente todo o meu período de faculdade, de 2008 a 2012, eu estagiei nessa empresa. Então, aprendi muita coisa lá. E quando eu me formei em 2012, virou o ano 2013, eu tirei o CREP de demissão da empresa e comecei a minha própria empresa. Isso no início de 2013. E aí estou aí, até hoje, na área, atuando. Bacana. Inclusive me amarro que só no teu trabalho. Acho muito massa. Legal. A primeira pergunta que a gente elaborou aqui, que está no script, né? O que te motivou a escolher engenharia civil de início? Olha, desde criança, eu sempre tive uma queda, assim, sempre gostei, né, de construção e tal. Tanto é que, por exemplo, os jogos que eu jogava quando era moleque, eu jogava The Sims, eu jogava SimCity, jogos Age of Empires. Os jogos que eu jogava quando criança era de construção, já era de gestão, de construir coisas, enfim, de empreender, sabe? Uhum. E eu cresci meio que jogando esses jogos e isso foi estimulando o meu lado empreendedor, eu acho. E assim, foi meio que um tiro certeiro, né? Eu via também na engenharia, desde criança eu já via isso, como acho que a profissão que mais possibilitaria no futuro eu empreender, né? Porque, por exemplo, quando você faz direito, você ou é advogado ou faz concurso, né? Quando você faz medicina, você é médico, entendeu? Então, assim, as profissões em geral já são muito bem definidas, né? Na engenharia, não. Eu via desde criança a possibilidade, por exemplo, de eu ter a minha construtora, de eu ser um prestador de serviço de engenharia, de eu ter vários ramos de atuação, sabe? E eu acho que isso foi o que mais me motivou. Mas tem uma coisa que eu sempre falo também, até brinco com os meus alunos e amigos meus mais próximos, eu falo que se eu tivesse feito medicina, por exemplo, eu não ia ser médico, eu ia ser dono do hospital. Porque eu gosto desse lado de empreender, de criar ideias e tal, gestão, eu gosto muito disso. Então, eu acho que é isso, assim, que me motivou a fazer engenharia quando eu estava lá com os meus 17 para 18 anos fazendo vestibular, foi isso. Acho que foi esse estímulo desde criança. Isso, para mim também, isso vem desde pequena também. Eu tinha um tio também, só para complementar, eu tinha um tio
Aham. Tinha não, tenho, né? Um tio por parte de mãe, que ele é construtor, só que ele é mestre de obra, ele não teve oportunidade de formar, né? Na verdade, na minha família, a primeira geração que teve acesso ao estudo é a minha, né? Então, se pegar Uhum. meus pais, meus tios para trás, ninguém teve estudo na minha família, né? A nossa geração é que teve acesso à oportunidade de estudar, de ter uma formação em ensino superior. Uhum. E eu tenho esse tio que ele a vida inteira trabalhou com obra, né? Empreiteiro, né? O famoso gato. Ele pega as obrinhas e tal. E, pô, hoje ele, na época, quando eu era criança, ele já tinha essa empreiteirazinha, já trabalhava com isso. E a gente sempre conversava e tal. Eu gostava muito, sabe? E, pô, hoje, inclusive, ele tá muito bem também. Ele mora no Paraná. Ele mora em São José dos Pinhais, fica colado em Aham. Curitiba. E tem uma empreiteira que, inclusive, tem o mesmo nome da minha empresa, né, que a minha empresa é Ritter Orlando Engenharia. Ritter é o sobrenome por parte de mãe, Orlando por parte de pai. E esse tio meu é da minha mãe, então ele é Ritter, né? E aí ele tem uma empresinha lá que também leva o mesmo nome, Ritter Construtora, Ritter, alguma coisa assim. Então, Uhum. ele Muito foi massa. umas Eu inspirações admiro para mim. muito mesmo. Foi massa. A segunda pergunta aqui. Qual a tua área de atuação atualmente? Eu sei que tu é bem amplo, né? Principalmente por tu ter a tua própria construtora e gerenciar muito isso, né? Mas se fosse responder essa pergunta assim, qual a tua área de atuação? Olha, eu gosto de vender papel. Eu acho que a coisa mais lucrativa que tem em qualquer área, em qualquer ramo, é você vender papel. E quando eu falo vender papel, é vender o seu conhecimento, é vender um projeto, é vender uma assessoria, é vender um laudo de engenharia, de avaliação, um laudo de bombeiro, enfim. É você vender o seu conhecimento em papel, né? Então, eu acho que o ramo de atuação na engenharia que eu mais gosto é esse, é a prestação de serviço, né? Eu chamo de vender papel, né? Uhum. Mas se você abrir ainda esse ramo de serviço, você vai ter muito serviço, né? E dos que eu mais gosto seria aí voltado para a parte de laudos, avaliações de imóveis, medições de obras, Uhum. ferições de serviço, que é basicamente aí o ramo que a gente mais trabalha hoje na minha empresa, né? Principalmente quando a gente fala de Uhum. banco, né? Prestação para banco. Certo. A próxima pergunta tem muito a ver com isso, que fala assim, o que te motivou a optar por essa área de atuação? Do Legal. início lá, o que trouxe isso para ti, para tu falar, não, eu vou mexer com isso aqui? Ó, no começo eu falei para você que eu trabalhei na direcional, né? De Aham. 2008 a 2012. Aí comecei como estagiário, fiquei 2 anos de estagiário, de 2008 a 2010 como estagiário, depois eu fui contratado como assistente. Só que assim, já no meu segundo ano como estagiário, eu já tinha um papel relevante dentro da empresa, né? Uhum. E eu cuidava, por exemplo, de uma obra já minha, né? Apesar de ser estagiário, eu já tinha, vamos dizer assim, uma própria frente de serviço para cuidar dentro da empresa. E ali eu controlava, por exemplo, pedidos de materiais, fazia pedidos para obra, controlava a mão de obra, controlava as frentes de serviço e acompanhava as medições dos bancos. Porque assim, uma coisa vocês têm que entender, não existe, ninguém tira dinheiro do bolso para investir, ninguém, inclusive no ramo imobiliário. Então, como que essas grandes empresas trabalham? Elas pegam dinheiro emprestado dos bancos, fazem empreendimentos, vendem, no final eles batem os juros do que pegou emprestado e faz a liquidação e o que sobrar é lucro deles, né? Então, tudo que você imaginar de incorporação imobiliária, do ramo imobiliário, é feito através de financiamento bancário. E Uhum. aí, né, lá em 2009, ali 2008, 2009, eu já comecei a ver isso, comecei a entender isso. E aí, Uhum. como que funcionava? Chegava o final do mês, eu tinha que mandar a medição de obra, que é o quê? É um pedido de medição de obra para o banco. Então, a gente mandava um relatório para o banco, falando, ó, banco, a gente vai precisar aqui desse mês, a gente mediu esse mês 600 mil de evolução da obra. Beleza, o banco vai liberar 600 mil, só que para ele liberar os 600 mil, o banco mandava um engenheiro ou um arquiteto na obra para fazer a aferição desse valor, para garantir que esse valor foi executado na obra.
Então, foi aí, em 2008, 2009, que eu comecei a entender, que eu comecei a vislumbrar esse ramo, né? Então, eu ficava até assim, pô... eu sabia, eu tinha acesso a quanto esse profissional ganhava para ir lá na obra. Se eu não me engano, na época, a gente pagava em torno de R$ 1.800. A empresa pagava R$ 1.800 para o banco, para ela chamar o profissional para ir lá na obra, para ferir a obra e liberar o dinheiro para a gente. Aí eu ficava pensando, caramba, bicho, R$ 1.800 é o que eu ganho, né? Que eu quero ganhar por mês, daqui 2 anos o cara vai ganhar para vir um dia na obra, fazer um relatório e entregar para a empresa. Tipo, pô, eu quero isso para mim, entendeu? Eu quero fazer isso na minha vida. Então eu comecei a ficar ligado nisso, eu comecei a prestar atenção. E aí eu fui entendendo, e aí quando o engenheiro ia lá na obra, eu sempre fui muito curioso, então eu ia em cima dele e tal, né? Especulava, perguntava e tal. E aí eu fui pegando as informações, né? E aí eu fui me preparando. Falei, não, quando eu me formar, eu vou abrir minha empresa e vou começar a prestar serviço para banco. E foi o que eu fiz, né? Só que assim, eu formei em 2012, abri a empresa em 2013, e o primeiro contrato que eu consegui, de fato, foi em 2015. Foi quando abriu o edital da Caixa e tal, eu já sabia de tudo, já estava preparado, eu vinha preparando desde 2013, né? Preparando a documentação da minha empresa, que é bem burocrático fazer isso. Enfim, preparando tudo, e quando eu tive a oportunidade, eu entrei. E aí estou aí, até hoje. Certo. Creio eu que tu já, no meio disso tudo, tu já respondeu essa próxima pergunta, que seria quais são as tuas principais atribuições nessa área, nessa parte do vender papel que tu diz. Quais as tuas principais atribuições, o que tu mais realiza, assim, detalhadamente? Olha, vamos lá. Isso aí faz parte até do meu curso, que eu ensino isso para a galera. Quando você... Vamos falar desse ramo de banco, a gente prestar serviço para banco. Quando você quer prestar serviço para um banco, você tem que ser contratado, tá? E você tem que comprovar a experiência técnica. E como que você comprova a experiência técnica? Isso não é só para banco, tá? Mas para licitações, inclusive. Isso funciona de modo geral para engenharia, é o que eu vou falar agora. Por exemplo, vai fazer uma licitação com a prefeitura. A prefeitura quer construir uma ponte, certo? Lá na linha tal, na linha 10, lá no Cafundó. Lá. Beleza. A licitação, qualquer um pode participar, qualquer empresa pode ir lá e participar daquela licitação para construir aquela ponte. Só que a prefeitura, ela pode colocar na licitação que, para executar esse serviço ou para ganhar essa licitação, a empresa que participar tem que comprovar que já fez uma ponte. E como que comprova isso? Através de acervo técnico. O que é acervo técnico? ART, anotação de responsabilidade técnica. Depois se tira uma CAT, que é a certidão de acervo técnico. Enfim, registro no CREA. Então, para eu ganhar essa licitação dessa ponte, eu tenho que ter um acervo de ponte, de alguma outra ponte que eu tenha feito anteriormente. É assim que funciona a licitação pública. E é a mesma coisa para o banco, para todo tipo de banco, né? Então, se você olhar, por exemplo, hoje a Caixa, que é o nosso principal cliente, a gente atende todos os serviços de engenharia praticamente da Caixa. Por quê? Porque eu tenho um acervo técnico muito grande. Eu já fiz ponte, eu já fiz hospital, eu já fiz rede de esgoto, saneamento, uma cidade inteira, 110 quilômetros de rede de esgoto, que foi a cidade de Cerejeiras, aqui perto de Vilhena. Enfim, eu tenho muito acervo. As próprias obras que eu participei direcional, tenho algum acervo daquilo lá. Então, assim, eu tenho milhões de metros quadrados de acervo técnico, sem exagero. Realmente, tem mais de 1 milhão de metros quadrados de acervo técnico. Então, com esse acervo técnico, você consegue pegar determinados tipos de serviço nos bancos, certo? Então, por exemplo, para a Caixa, ou qualquer tipo de banco, vai ter uma obra pública que vai medir, que vai executar, por exemplo, uma rede de esgoto. Quais são as empresas em Rondônia que têm esse acervo técnico? Tem a empresa do Cleiton, tem a empresa do fulano e a empresa do fulano. Então, tem 4 empresas em Rondônia cadastradas na Caixa, por exemplo, que prestam esse serviço de medição de esgoto. Por quê? Porque esses engenheiros têm esse acervo, certo? E esse contrato, né, esse serviço vai por esse acervo, certo? Então, assim, a gente atende todos os acervos que você imaginar, a gente consegue fazer, de todo tipo de obra. Só que você perguntou, qual que é o que demanda mais serviço? E o que demanda mais serviço é o de avaliação de imóveis.
O que é avaliação de imóvel? É você ir num imóvel, seja ele comercial, residencial, e determinar o valor de mercado daquele imóvel. Quanto que vale essa casa? Não estou falando de custo. Custo não tem nada a ver com valor. É valor de mercado, não custo. Tá? Então, quanto vale aquela casa? Aquela casa vale, tem um valor de mercado de 200 mil. Então, a gente tem uma técnica, tem inclusive NBR para fazer esse tipo de serviço, que é a NBR 14653, a NBR de avaliações. Tá? E muita gente acha, por exemplo, que a avaliação de imóvel quem faz é o corretor de imóveis, mas não é. O corretor de imóveis ele faz corretagem de imóveis, ele faz a negociação só, nada a ver. Agora, quem determina o valor de Esse mercado... valor, no caso, é um engenheiro especializado que passa para ele. Exatamente. O valor de mercado só quem pode determinar, inclusive existe uma lei que fala isso, né? Existe uma lei que fala isso, que está na lei do CREA que fala isso. Quem pode determinar é o engenheiro civil ou um arquiteto. Tá? São os profissionais que podem avaliar um imóvel. E é por isso que os bancos contratam a gente. Porque senão os bancos poderiam contratar, por exemplo, um corretor de imóvel. Não. Por que contrata um engenheiro ou um arquiteto? Porque está na lei que só um engenheiro ou arquiteto pode avaliar imóvel. Entendeu? E aí, o que acontece? Por que a avaliação de imóvel é o serviço mais demandado, é o que a gente mais trabalha? Vamos dizer aqui, de 100 serviços que a gente faz por mês, 80 é avaliação de imóvel. Por que é o serviço mais demandado? Porque qualquer movimentação imobiliária ou negociação imobiliária, o banco exige uma avaliação. Por exemplo, o João vai comprar a casa da Maria. Ele vai comprar financiado. Ele não tem dinheiro para pagar à vista, ele precisa financiar. Então ele vai na Caixa e fala, ou qualquer outro banco, fala, eu quero comprar a casa ali e tal, a casa vai valer como garantia e eu quero financiar ela. Beleza. O banco financia até 80%, até 90%, dependendo do banco, daquele imóvel. E aquele imóvel vai servir como garantia. O próprio imóvel serve como garantia. Então é por isso que a gente vai lá avaliar o imóvel, para saber se realmente aquele imóvel vale 200 mil, ou 500 mil, ou 1 milhão, ou 100 mil. Entendeu? Para o banco ter certeza que aquele imóvel que ele está pegando como garantia vale pelo menos o valor que ele está sendo negociado. Porque, por exemplo, senão o cliente, o João vai lá e fala, não, eu estou comprando a casa da Maria ali, a casa vale 500 mil. Só que, na verdade, a casa vale 200 mil. Entendeu? E aí a garantia que você tem é menor do que o empréstimo que você tem. Exatamente. Aí o banco não vai emprestar 500 mil em cima de um imóvel que vale 200 mil. É por isso que eles pagam a gente para ir lá fazer esse serviço. E por que tem muito serviço desse? Porque, como eu falei, qualquer negociação ou movimentação em cima do imóvel tem que fazer uma avaliação. Não importa, por exemplo, o João comprou da Maria esse mês. Daqui 6 meses o João vai vender essa casa para outra pessoa. Tem que ter uma nova avaliação. O banco não vai fechar o contrato de avaliação de financiamento sem uma nova avaliação. Por quê? Por exemplo, a casa pode estar depreciada, o João pode ter destruído a casa, o João pode ter quebrado a casa, enfim, tudo pode ter acontecido. Então, de novo, a gente vai lá e faz uma nova avaliação. Por exemplo, o João não pagou o financiamento daquele imóvel que foi financiado. A Caixa ou o banco vai retomar aquele imóvel. Para o banco retomar o imóvel, ele vai... Perdão, por que o banco vai retomar o imóvel? Para mandar esse imóvel para leilão. Porque o banco nenhum tem interesse de ficar com um monte de imóvel. Não. Quando o banco pega o imóvel da pessoa de volta, ele já vende, já joga para leilão para vender de novo. E aí vai para leilão, a gente tem que avaliar de novo. É até um tipo de serviço que a gente faz, às vezes eu posto stories no Instagram brincando sobre isso. Quando a gente é demandado para esse tipo de serviço, eu não chego lá e bato palma na frente da casa do cara e falo, opa, vim avaliar seu imóvel aqui, tem para leilão. Eu não faço isso, porque primeiro, a pessoa não vai nem deixar eu entrar na casa. Né? Pô, o cara está indo para leilão o imóvel dele, eu vou deixar um estranho entrar aqui para ir para leilão? E segundo, por que eu não faço isso? Porque a primeira vez que eu fui fazer isso lá em 2015, eu tinha acabado de entrar no ramo, eu fui mandado para um serviço desse, e eu, ingênuo, inexperiente, fui lá e bati na porta do cara, sou engenheiro da Caixa, vim avaliar seu imóvel, ele vai para leilão, cara, precisava entrar para fazer umas fotos. O cara entrou dentro da casa e voltou com a arma na mão, voltou com a espingarda, some daqui, filho, você está fazendo o que aqui? E, tipo, beleza. O que eu vou fazer, né? Vou embora. Vazei. Então, assim,
toda movimentação do imóvel, a gente tem que ir lá fazer uma avaliação. Então, por isso que é o serviço disparado que a gente mais trabalha e mais atua. Certo. A próxima seria, quais as principais facilidades e dificuldades que tu enfrenta nessa área? Vamos lá. Facilidades. Eu acho que hoje a facilidade da internet é muito boa. Por exemplo, como que funciona a nossa rotina aqui? Toda semana eu viajo, eu atendo de Porto Velho a Vilhena, ou de Vilhena, que é onde eu estou, até Porto Velho aí. Então, toda semana eu vou em Porto Velho e volto. Eu saio de Vilhena geralmente na quarta ou na quinta-feira, vou fazendo vistorias no estado inteiro, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Cacoal de Paraná, às vezes vai em São Miguel do Guaporé, volta, Ariquemes, Machadinho, enfim. Vou fazendo todo o estado e chego em Porto Velho. Aí em Porto Velho eu tenho família, tenho amigos, durmo aí, fico por aí. Espero mais uns 2 dias, sair mais serviço, volto para Vilhena. Então, como é que eu vou fazendo? Eu vou fazendo as fotos, vou fazendo as vistorias e eu mandando as fotos para o meu escritório. Aqui eu tenho as pessoas, o pessoal treinado, eles vão só fazendo os laudos, vão montando os laudos, vão montando tudo. E aí depois eu só confiro, assino e finalizo. Entendeu? Então, acho que a facilidade que eu vejo nesse ramo é isso. Você tem a facilidade de produzir muito, né? Às vezes, em uma viagem, eu faço 20, 30 vistorias, né? Mas eu estou fazendo só as vistorias. Enquanto eu estou fazendo as vistorias, o pessoal está aqui no escritório fazendo os laudos, redigindo os laudos, colocando foto, fazendo cálculo de valor de mercado, medição de obra, enfim, o que for. Depois eu só confiro e finalizo. Então, acho que essa é a grande facilidade, né, de atuar nesse ramo. Você pode ter uma equipe, distribuir serviço e trabalhar bastante. Você não tem que você ficar... facilidades. Dificuldades, na verdade. Essas facilidades. As dificuldades... aí você me pegou, porque eu amo o que eu faço, sabe? Então, aí você me anima, aí eu gostei. Eu amo fazer isso, então eu não vejo dificuldade nenhuma. É muito fácil. Que bom! Não, assim, as dificuldades, assim, vamos falar, por exemplo, no caso específico de avaliação de imóveis. Para a gente fazer a avaliação, a gente usa um método chamado inferência estatística, que é estatística pura, certo? E para fazer inferência estatística, a gente pode fazer em Excel, tanto é que no meu curso eu ensino 100% no Excel, né? Eu ensino o pessoal a fazer no Excel. É o equivalente de fazer na mão, né? No papel. Mas existem softwares que fazem essa inferência estatística, né? Eu tenho esses softwares, a gente tem aqui no escritório. Só que esses softwares, eles são desktop, eles são offline. Você tem que abrir o computador, ele está instalado no computador, você abre o computador e usa ele ali. 100% offline, 100% desktop. E a dificuldade que eu vejo é isso, você ter que abrir o computador, você depende às vezes de internet depois para mandar para alguém, mandar esse relatório, enfim. É meio conturbado no dia a dia você usar esses softwares, né? Só que, pensando nisso, e como eu desenvolvi um curso onde eu ensino profissionais a trabalhar nesse ramo, eu comecei a desenvolver o meu próprio software. E esse software vai ser totalmente online, ele vai ser totalmente web, você pode acessar de qualquer lugar. Tá, isso é uma dificuldade também que eu não terminei de falar. Esse software desktop, eles vêm com uma chavezinha de acesso, um pendrivezinho, que você só consegue abrir ele se tiver com esse pendrive conectado no computador. Entendeu? Então, cada pendrive desse é R$2.000. Aí, imagina, eu teria que ter 3, 4 pendrive para poder atuar, né? Tá o tempo todo. Então, essa é a grande dificuldade que eu acabei não falando antes. Mas, enfim, qual que é a solução que eu dei para essa grande dificuldade? Criar o meu próprio software, né? Só que assim, são anos de atuação, de experiência, estudo. Eu desenvolvi um curso onde eu ensino a inferência estatística, ensino os profissionais, e aí me veio a ideia e falei, não, então eu vou montar meu próprio software. E ele fugindo um pouco do meu script e entrando um pouco nesse teu software, outros profissionais vão poder usar esse software? Sim, essa é a ideia. A ideia é justamente essa. A gente vai disponibilizar ele na web e o uso vai ser por mensalidade.
você não vai precisar comprar um pendrive de R$ 2.000 para poder usar o software. Você vai pagar lá certo. 15, Muito massa, nossa. a gente já tem até os preços lá, se eu não me engano é R$ 6,90 por laudo, R$ 69 por mês, ou não sei quantos lá por ano. E aí, muito massa. E assim, o que a web, internet facilita nesse caso? Como vai ser 100% web, o software vai ser colaborativo. Então, por exemplo, uma avaliação ou um modelo de avaliação que eu fizer, por exemplo, para São Miguel do Guaporé, né, que é o interiorzão aqui, eu vou poder disponibilizar esse modelo para os meus colegas que estiverem dentro do software. Então, eles não... Então, assim, o profissional que vai fazer uma avaliação lá em São Miguel, às vezes, não vai ter tempo de fazer um modelo estatístico para aquela cidade. Mas no software já vai ter, porque eu vou colocar lá. Entendeu? Então, basicamente... Bacana. A pessoa vai entrar no software e vai só colocar os dados do imóvel e já vai avaliar. Por quê? Porque todas as cidades, a gente já vai ter um modelo nosso desenvolvido para aquela cidade. Muito então, massa. Essa que é a visão aí. A gente vai disponibilizar para o Brasil inteiro. Seguindo aqui, tu já atuou ou pretende? Pretender, eu creio que não, né? Vendo o teu gosto, falando sobre, a gente vê o gosto que tu tem pelo que tu faz, né? Mas a pergunta seria, tu já atuou ou tu pretende atuar em outra área? Na engenharia, você fala? Isso, na engenharia. Olha, já que é o seguinte, né? Eu fui a questão do estágio, né? Então, falou? Eu fui criado na engenharia, na incorporação imobiliária, né? Na direcional engenharia ali que eu trabalhei e tal. O que é incorporação imobiliária? É a área que eu já atuei e quero atuar, igual você falou, né? O que é incorporação? É você pegar um terreno vazio e vender um monte de imóvel na planta, né? No caso, pega um terreno e transforma aquilo lá em 600 apartamentos e vende na planta, vai construindo, vai fazendo. Eu aprendi a fazer isso há 10 anos atrás, né, na direcional. Né? Só que para você fazer isso, na sua própria empresa, você tem que ter experiência, você tem que ter estrutura financeira, você tem que ter preparo psicológico e você tem que ter coragem. E eu estou me preparando para um dia conseguir fazer isso. E o que eu pretendo, inclusive, que seja esse ano. Né? Qual que é a ideia para esse ano? Qual que é a minha meta para esse ano? Mesmo com coronavírus que bate nos meus peitos e vamos para cima, não estou nem não. Qual que é a ideia para esse ano? Eu quero lançar o meu primeiro empreendimento aqui na minha cidade, onde eu moro atualmente, que é Vilhena. Né? Então, eu quero esse ano ainda lançar o nosso empreendimento, que é a incorporação imobiliária, que é chegar, fazer um movimento aqui na cidade e falar, ó, galera, tá aqui, ó, 14 andares, tantos apartamentos aqui, me deem seu dinheiro e daqui 2 anos eu entrego os apartamentos. É isso. Corporação imobiliária é isso. Né? E é o ramo que eu atuei há 10 anos atrás e estou me preparando desde então para atuar agora na minha empresa. Na área que tu exerce hoje, na área que tu atua hoje, como é que tu julga o mercado de trabalho para quem pretende entrar nessa área, atuar nessa área? Olha, modéstia à parte, se não fosse pelo curso que eu criei, eu acho que seria, assim, uma área muito difícil de entrar. Porque, primeiro, que ninguém conhece. Né? Quem que tem acesso a esse conhecimento? Engenheiros que, como eu, trabalhou em grandes incorporadoras e sabiam que um dia um engenheiro do banco ia lá e tal. Então, só quem teve a oportunidade de viver a experiência que eu vivi pode um dia pensar em talvez atuar nesse ramo. E ainda vai muito da pessoa, porque em Porto Velho mesmo teve dezenas de estagiários igual a mim, mas ninguém se atentou para isso. Eu acho que eu fui o único que pensei, não, vou atuar nesse ramo. Os outros não, ninguém acordou para isso. Então, assim, é um ramo, é uma área muito pouco conhecida e muito pouco difundida. Só que agora, com esse curso que eu criei, eu acredito que a gente vai mudar um pouco essa história. A gente está conseguindo mudar isso. A gente lançou até me interessou. Estou no primeiro período, porém já está até me interessando, tá? Bacana. Fazer um descontinho para você. Então, a gente lançou o curso em setembro de 2019. A gente está hoje com quase 400 alunos no Brasil inteiro. Então, assim,
é um número expressível, né? Quando você fala de um ramo que ninguém conhece, a gente está falando de quase 400 empresas atuando no mercado de trabalho no Brasil inteiro, por conta de um curso que um menininho aqui de Rondônia, de Vilhena, fez. Né? E, tipo assim, meus alunos são de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Rio Grande do Sul, do Nordeste, enfim. Eu acho que aqui em Rondônia eu devo ter pouquíssimos alunos. Não tem 10% dos meus alunos todos, do Brasil inteiro. Então, assim, você vê que mesmo profissionais lá nos grandes centros não conheciam a área, não conheciam o ramo, ou se conheciam, talvez não faziam ideia de como começar. Né? Então, eu acho que... Querendo ou não, eu particularmente, mesmo explicando do jeito que está explicando, eu tô achando bem complexo ainda entender de uma forma geral, né? Uhum, sim, sim. Para poder entrar assim de cara e não, eu vou fazer isso. Esse curso, muito provavelmente, ou com certeza, vai dar uma luz bem forte, né, para quem pretende. Eu até brinco, se você entrar no site do curso, eu até vou fazer uma propaganda aqui, mestrefiscaldebanco.com. Se você entrar lá, tem todas as informações do curso. E lá tem todos os passo a passos, inclusive no final da página lá tem 35 perguntas frequentes que eu fiz lá, de perguntas frequentes. Por exemplo, para ser fiscal do banco, para trabalhar para o banco tem que ser concursado? Não, não é concurso. É uma empresa que você abre, você participa de uma licitação, você faz um contrato do banco com a sua empresa, onde você é responsável técnico da sua empresa. E você pode ter vários outros profissionais registrados na sua empresa. Então, assim, no próprio site ali do curso, eu tiro muita dúvida. Né? Então, depois dá uma olhadinha lá, você consegue. Beleza. Vamos seguir aqui. Na tua opinião, quais as contribuições que a tua área traz para a sociedade? As contribuições que a tua área de atuação traz para a sociedade? Eu acho que a primeira coisa é a casa própria, né? O sonho da casa própria. Né? A gente está envolvido diretamente com isso. Né? A gente está envolvido diretamente com a realização de sonhos das pessoas. Que é ter uma casa, ter um cantinho, ter um lugar para morar. Eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes que tem na nossa atuação. É saber de que o serviço que a gente está realizando ali está impactando positivamente, muito positivamente na vida de alguém. Né? E isso é bem, bem, bem legal. Assim. Acho que é o principal ponto. Quais os trabalhos já realizados que constam no teu currículo? Os trabalhos que tu já realizou, os projetos que tu já construiu? Olha, a gente pode... Você quer desde a época do estágio? Não pode ser... Daí, calma, eu sei que é muita coisa. Pode ser assim, pode citar alguns que tu considere assim bem... Tipo, como tu já disse, tu já construiu ponte, né? Quais pontes, de onde, prédios, mais ou menos isso, bem especificamente. Eu acho assim, por exemplo, os empreendimentos da Direcional aí em Porto Velho, ao todo, foi em torno de 8.000 apartamentos. Em vários empreendimentos, por exemplo, Águas do Madeira, Brisas do Madeira, o Garden Club, Totalville, Riviera, então, que fica no centro, Alto Padrão, o Anajatuarana, que eu não me recordo o nome, se não me engano, é de Tabela, vários empreendimentos. Né? Mas o maior de todos foi o Orgulho do Madeira, que é um empreendimento de 4.000 unidades habitacionais, e eu lembro até hoje os dados. São 4.000 unidades, sendo 3.744 apartamentos, divididos aí, distribuídos em 234 prédios de 4 andares, 4 apartamentos por andar, e 256 casas. Esse empreendimento ele fica no bairro Mariana, em Porto Velho. Eu não acredito que tu é responsável pelo Orgulho do Madeira. É sério isso? Eu fiz todo o planejamento do empreendimento. Caraca. Eu tenho fotos limpando o terreno. Quando a gente começou esse empreendimento, ele era zona rural ainda. A gente teve que transformar em zona urbana. Aí eu fiquei responsável por fazer todo o planejamento do empreendimento. A gente fez a limpeza, retirou a camada vegetal, eu fiz as pontes de entrada do empreendimento, planejei todo ele. Enfim, é um puto do empreendimento. Né? E são 4.000 unidades, né? Não é 4.000 apartamentos, são 3.744 apartamentos, 256 casas. Mas são 4.000 unidades habitacionais e ele é todo em parede de concreto.
Parede de concreto é uma tecnologia que a gente usa formas de alumínio lá, monta o prédio inteiro de uma vez, os 4 apartamentos, hall, concreta aquilo ali tudo, e no outro dia já sobe a forma para cima e vai fazendo. Na verdade, a gente faz em X, né? Como que é? Se você olhar as fotos do Orgulho de Madeira, você vai ver que os prédios são geminados. Então, a gente tem 2 prédios de 4 apartamentos por andar, um ao lado do outro. Né? Como é que a gente fazia? A forma, ela só é para um prédio. Então, uma forma de alumínio tem 4 apartamentos e o hall no meio, certo? Então, num dia, a gente concretava esses 4 apartamentos. No outro dia, a gente jogava a forma para o lado e concretava os 4 apartamentos do outro prédio encostado ao lado. E aí fazia um andar. No outro dia, a gente subia essa forma para esse lado de cá de novo e concretava mais 4 apartamentos. E ia fazendo isso até subir os 2 prédios geminados com a mesma forma. A gente fazia isso em torno de 10 dias. Então, em 10 dias, a gente levantava 2 prédios de 4 andares, com 4 apartamentos por andar. Então, assim, eu aprendi demais naquela obra. Pô, foi muito bacana. Eu acho que essa é uma que a gente tem que anotar aí como... eu acho que um dos principais serviços que eu fiz. Né? E aí, assim, após isso, quando eu formei, eu abri a minha empresa em 2013, em fevereiro de 2013, e aí a primeira licitação que eu ganhei com a minha empresa, já andando por contas próprias, com as próprias pernas, foi para prestar serviço de assessoria, ou seja, vender papel. Prestar serviço de assessoria para a prefeitura de Cerejeiras, que é aqui no interior, pertinho de Vilhena. Então, em 2013, em abril de 2013, eu ganhei essa licitação e mudei para Cerejeiras. Saí de Porto Velho e fui para Cerejeiras, prestar serviço para o município. E o que era o meu serviço? Elaborar projetos e fiscalizar obras. Né? E nesse serviço específico da prefeitura, eu acho que o que tem mais destaque é a rede de saneamento que a gente fez lá. Eu peguei um projeto já existente, que tinha já de 2008, 2012, não, 2008, 2006, 2002 o projeto, já tinha lá, só que ninguém teve condições de fazer, ninguém quis fazer, nenhum prefeito anterior quis fazer. E os técnicos também acho que não tinham capacidade, enfim, não sei. Mas eu peguei esses projetos antigos, revisei tudo, a gente remontou todo o projeto, a gente licitou essa obra e aí a gente executou. E aí eu acho que a principal obra de destaque nesse serviço é essa rede de saneamento. São 110 quilômetros de rede de esgoto e uma ET, uma estação elevatória e uma ET, né, uma estação de tratamento de esgoto, que atende aí 100% do município de Cerejeiras. Então é um projeto meu, fiscalização minha. Quem executou foi uma empresa de Cacoal, né? Mas o projeto nosso e fiscalização nossa. A gente executou essa obra em 2014. Eu comecei em 2013, fizemos ali as atualizações dos projetos, a gente licitou. Em 2014 começou a obra, em final de 2015 a gente entregou a obra. Né? E aí, assim, durante esse período eu fiz vários outros serviços lá, né? Reforma de hospital, ponte, rodoviária, nossa, um monte de serviço a gente fez lá. E nesses 2 anos que eu fiquei lá. E por que eu saí? Em 2015, eu contratei com a Caixa. Comecei a prestar serviço com a Caixa. E aí eu estava atendendo só a região aqui do Cone Sul, né? Só a região de Vilhena, porque eu estava com contrato em Cerejeiras ainda. Só que eu vi uma possibilidade muito grande de crescimento se eu pegasse só o banco, por exemplo. E aí foi o que eu fiz. Pedi exoneração, pedi cancelamento do meu contrato com a prefeitura e foquei 100% na Caixa. Aí eu ativei Rondônia 100% do estado, contratei com a Caixa do Mato Grosso apenas a parte norte do estado do Mato Grosso, então eu atendia de Cuiabá até Guarantã do Norte, toda essa parte da BR-163 aqui, que é a parte norte do estado do Mato Grosso, e contratei também com a Caixa em Minas Gerais. Por quê? Porque como eu tive esse contato com os engenheiros da Direcional, que é uma empresa mineira, eu fiz alguns contatos lá. Então, eu fiz o contrato e coloquei um desses engenheiros que a gente trabalhou junto lá em Minas Gerais para cuidar lá. E aí foi em 2015. E aí... Tu é um gigante, então, dessa
Oi? muito grande, né? Tu, na verdade, na engenharia civil já é um gigante, né? Pelo que eu vejo no Instagram e tu contando agora, meu Deus. Meta, Dá, inspiração. dá até arrepio de ouvir uma palavra dessa gigante. Caramba, só sou um Mas, estagiário. Porque assim, eu me sinto até hoje como se eu fosse só um estagiáriozinho. Porque assim, meu Deus. todo dia eu aprendo, todo dia eu tô aprendendo, todo dia eu tô evoluindo, todo dia eu tô buscando coisa Uhum. nova. Então, eu olho porque eu já fiz no passado, tipo, eu sei lá, tipo, normal, tipo, não é nada demais. Mas quando eu Uhum. vejo alguém falar algo assim, realmente a gente para e pensa, cara, é foda, a gente fez bastante coisa mesmo. Mas é isso, A aí próxima desde pergunta 2015 eu tô focado em banco. Banco do Brasil, Uhum. Caixa, Basa, Bradesco, enfim, banco. E aí É. agora, o próximo grande passo que eu quero dar é essa parte aí da incorporação. É ter a minha própria incorporadora, lançar o próprio empreendimento. Certo. A próxima pergunta é meio grande, então eu vou sair aqui só para ler aqui. Beleza. É meio extensa. Aqui. Você já desenvolveu projetos bioecológicos ou biossustentáveis? Quais? E qual a sua opinião a respeito da temática? Se tu não entendeu, eu repito a pergunta. Não entendi. Olha, eu acho que a gente pode considerar a nossa obra de cerejeiras de saneamento um projeto bioecológico, né? Uhum. Cerejeiras hoje é praticamente uma das únicas cidades da região norte do país que tem 100% de esgoto tratado, se não for a única, porque lá é 100% de coleta, 100% de tratamento. Tem algumas Uhum. cidades, inclusive aqui em Rondônia, que tem uma parte que tem coleta e tal, Uhum. mas eu acredito, tá? Não posso confirmar isso, mas eu acredito que Cerejeiras hoje é a única cidade da região norte do país que tem 100% de esgoto tratado. Não conheço, não faço ideia de outra cidade, né? Uhum. E, pô, eu acho, sim, uma coisa imprescindível, fundamental. Eu até, assim, tenho um bom relacionamento com o pessoal da prefeitura, com o prefeito de Cerejeiras, na verdade, ele é ex-prefeito, porque ele renunciou ao mandato, quem assumiu foi a vice dele. Tenho um Uhum. relacionamento bom com eles até hoje. E já, inclusive, depois desse período que eu saí, que a gente implantou a obra, já conversei com eles, com alguns secretários. E os índices hoje de saúde de Cerejeiras estão só melhorando. Está caindo os índices, por exemplo, de infecções alimentares, infecções lá, tipo, por alimentação mesmo, enfim. Uhum. Está melhorando demais a saúde da cidade por conta da obra de saneamento. Por quê? Porque está deixando de se jogar esgoto cru no solo. Então, Uhum. está limpando o lençol freático, está melhorando, isso vai melhorar e impactar diretamente na saúde. Então, eu acho que assim, Uhum. é ridículo a gente ter um país rico como o nosso e não ter 100% de saneamento para toda a população. Então, eu acho que Uhum. assim, o projeto que eu posso destacar que eu fiz seria esse. Assim, eu tenho muito orgulho desse projeto. Eu acho que eu tenho mais orgulho desse projeto do que a própria, por exemplo, Orgulho do Madeira. Né? Tipo, o Orgulho do Madeira é uma construção em larga escala, 4.000 unidades, beleza, mas tipo, não foi eu que fiz. Né? Não foi eu só fui funcionário lá que planejei e executei a obra, né? Iniciei a parte de execução da obra. Uhum. Porque quando eu saí da empresa, ela ainda estava em execução. Mas o que eu tenho mais orgulho mesmo é esse do saneamento, aí, que eu acho que ele, além de ser um feito, acho que inédito na região norte do país, é um feito imensurável para a saúde da população, enfim, acho que é bem... A gente que desenvolveu, a gente que executou, né, fiscalizou ali, enfim, todos os problemas que deram no meio do projeto Não e estou disputando. soluções que a gente precisou dar foi de autoria nossa, então acho que é um marco bem legal na minha carreira esse projeto aí. Uhum. Certo. Seguindo aqui, tá quase acabando, tá? Opa! Na tua opinião, qual é as habilidades que alguém precisa, alguém que está entrando agora na engenharia, terminando, se formando, as habilidades que precisa para atuar na área que tu atua e na engenharia no geral? Acho que a primeira habilidade que a gente tem que ter é curiosidade. Isso aí proatividade, curiosidade, interesse, e
só. O resto você vai conseguir. Porque, assim, eu vejo muita gente, inclusive formados, tá, já com diploma na mão, que acha que só porque tem o diploma já tem alguma coisa. Não é bem assim, né? A pessoa não tem um pingo de interesse, não tem um pingo de curiosidade e não consegue desenvolver nada, sabe? E eu acho que o segredo para qualquer profissional, independente de área, de engenharia, qualquer faculdade que for, eu acho que é isso aí, é curiosidade. Eu acho que é a principal habilidade que a pessoa tem que ter, curiosidade, é ser curioso o suficiente para buscar as coisas, aprender as coisas. E eu acho que é isso, mas assim, saindo um pouco da utopia, né? Curiosidade, essas coisas mais intangíveis, vamos partir para um pouco do tangível. É uma coisa que eu sempre falo e brinco, questão de habilidade, o Excel, por exemplo. O Excel, ele é a mesma coisa que um bisturi, né? Imagina um cirurgião na engenharia, plástico, né? Imagina um cirurgião plástico sem um bisturi. Ele não faz nada. E o Excel é a mesma coisa. O Excel é o bisturi do engenheiro. O Excel ele faz Vou tudo. começar a me especializar nisso agora, o primeiro período, Primeira que é para quando coisa, chegar no... Olha, eu fiz curso de Excel, eu tinha 14 anos. Eu fiz um curso de Excel porque eu já estava começando a querer empreender, com 14 anos eu já estava querendo ganhar meu próprio dinheiro e eu precisava organizar a minha vida financeira. Como que eu ia fazer isso? Eu fiz um cursinho na internet de Excel para aprender a mexer. Porque, por exemplo, AutoCAD. Pô, AutoCAD, você paga alguém para desenhar para você. Revit, você paga alguém para fazer para você. Projeto, você paga alguém para fazer. É importante que você saiba as normas, saiba como que deve ser feito um projeto, enfim, para orientar aquela pessoa. Mas você não precisa necessariamente saber desenhar ou saber usar o AutoCAD. Agora, o Excel não. O Excel é algo imprescindível, porque você não tem como mandar alguém fazer para você um relatório que você quer. Você tem que saber ali no Excel e fazer e formular um relatório, enfim, formular planilhas, procedimentos, fluxos, o que seja. Você tem que saber fazer isso. E Excel é vida, Excel é amor, eu adoro Excel. A última pergunta agora, creio que vai ficar bem... Depois dessa entrevista todinha e do interesse que eu criei, é só aqui, pela área que tu, essa resposta vai ser meio pessoal agora. O que tu diria para um acadêmico que pretende atuar na área que tu atua, fazer o que tu faz? O que tu diria para mim, no caso, um acadêmico que está terminando lá o seu curso de engenharia e pretende se especializar e atuar no que tu faz? Olha, eu vou te surpreender na resposta. O que eu diria é o seguinte: quando vocês... vamos lá. Não queira se formar para procurar um emprego. Queira se formar para gerar emprego. Entendeu? Saiba que o seu diploma e o seu conhecimento na engenharia, você não precisa procurar emprego. Você consegue fazer o seu próprio salário, você consegue fazer a sua própria remuneração e você consegue gerar emprego. Que é o que eu já vinha falando desde o começo. Você consegue empreender muito fácil na engenharia. Então, assim, siga a sua faculdade inteira pensando nisso. Como que eu vou usar essa matéria na minha empresa daqui a 5 anos? Como que eu vou usar esse conhecimento na minha empresa daqui a 5 anos? Qual é a empresa que eu quero ter daqui a 5 anos? Entendeu? Eu quero atuar no ramo que você atua, fiscalização, bancos e tal, não sei o quê. Começa a se preparar psicologicamente para isso e usar as matérias que você tem na faculdade pensando nisso. Por exemplo, uma matéria de cálculo, sei lá, de concreto. Onde que você vai usar isso na fiscalização para banco? NBR 6118, seção mínima do pilar, 14 centímetros de lado, 360 centímetros quadrados, seção mínima. Só que aí tem a NBR 15755, lá, 15575, que é a NBR de desempenho, já fala que a seção do pilar pode ser menor que 14. Então, quero atuar como fiscal de banco um dia no futuro, trabalhar nesse ramo de fiscalização, de projeto que seja, começa a pensar nisso.
quais matérias, como você vai usar essas matérias na sua profissão no futuro, né? E aí, lógico, se tiver interesse em buscar os atalhos para estudo, aí você faz meu curso. Aí, não, mas isso aí eu acho que já é uma certeza que eu irei fazer daqui de 4, 5 anos. É isso aí. Pode ficar tranquilo. Enquanto não faz o curso, vai usando os materiais gratuitos. Tem um livro meu que é gratuito, que lá eu falo tudo sobre, por exemplo, financiamento imobiliário, construção financiada. É gratuito, só entrar no meu site lá e baixar. Eu explico todo o processo de financiamento. Então vai estudando, pega, dá uma lida no livro, que é gratuito, olha. Tem uma palestra também que a gente vende. A palestra é baratinha, se não me engano, é R$27. Faz a palestra. Inclusive, a palestra minha, ela vale como hora complementar, tá? Se precisar de hora complementar na faculdade aí, faz a palestra, videoaula. Eu preciso sim. Eu não lembro mais. Para concluir, no final do curso, eu preciso de X horas complementares. Tem que ter. Aí, por exemplo, essa palestra é baratinha, R$27, são 10 horas de conteúdo. Aí você faz lá e tal, na plataforma, finalizou, você recebe um certificado. Então, assim, vai se preparando. Não precisa fazer o meu curso agora. O curso é caro, R$2.000 praticamente. Mas vai se preparando, tem muito material gratuito no site, tem a palestra que é barata. Vai lendo, vai estudando e principalmente, vai fazendo a sua faculdade não pensando em fazer um concurso público ou procurar um emprego no final, mas pensando em quê? Em ter o seu próprio negócio. Por isso que você tem que fazer um curso no Excel, para você aprender a fazer planilha, aprender a controlar financeiro. Já faz um curso no Excel, já vai organizando sua vida financeira. Se você consegue organizar sua vida financeira na faculdade, depois você vai conseguir organizar a vida financeira da sua empresa. Enfim, você tem que ir vivendo, você tem que ir fazendo dia a dia e pensando... Aprendendo e já aplicando aquele conhecimento no dia a dia para aprimorar, né? Exatamente. E se familiarizar com aquilo. Exatamente. E pensando assim, não, eu vou fazer isso porque isso aqui vai ser útil daqui 5 anos, daqui 10 anos que seja. Mas assim, faça as coisas agora pensando no futuro. Eu acho que essa é a principal dica que eu posso dar aí. Tenho certeza que vai motivar e vai dar força e ânimo para fazer qualquer curso que você queira no Rio. Certinho. Então eu acho que é isso. Mas beleza, fechou. Então. Valeu. Agradeço muito por disponibilidade de tempo. Eu sei que tu é muito atarefado. Fiquei sabendo mais disso agora. Já via isso, mas agora eu tive bem mais certeza disso. Agora são o quê? 10 horas da noite, né? A gente tá aqui trabalhando, gravando um videozinho. Tô vendo. Então, mais uma vez, admiro muito o teu trabalho, muito a forma que tu trabalha. Quando o Sérgio me falou, aí ele, segue meu amigo lá, meu amigo faz engenheiro civil, morava aqui em Porto Velho, meu amigo de infância e tal. Eu comecei a falar, mostrou o canal, a página, né, no Instagram, e falou, tem uns videoaulas dele também, às vezes se tu tiver alguma dúvida, manda pra ele faz uns vídeos e posta lá no canal dele. Aí eu fui atrás, né, tô inscrita no canal, tô seguindo a página e acho muito bacana. Legal, fico feliz aí. Eu acho que esse é um feedback aí muito legal, assim. Eu fiquei, na verdade, assim, eu fiquei muito surpreso, porque quando a gente lançou o canal, a gente não tinha tanta pretensão, né? A gente não imaginava que ia atingir tantas pessoas, assim. E quando a gente recebe esse tipo de feedback, é bem gratificante saber que a gente eu imagino fazer a diferença. Mas fico aí à disposição. Sempre que precisar, a gente está disponível aí para ajudar. O problema só é uma coisa, é a agenda. É conseguir encontrar a hora certa. Eu percebi. Mas percebi. Ajudar é comigo mesmo. É só a gente encaixar as coisas, beleza? Boa sorte. Beleza. Aí tu me passa por... Oi? Beleza, obrigado. Vou precisar. Não, dedica bem aí, faz o que eu falei, pensa daqui 5 anos que vai dar tudo certo. Então é isso, espero que você tenha pegado bastante dicas aí e insights de como você deve atuar agora na sua carreira de engenharia. E se você quiser continuar aprendendo alguma coisa sobre engenharia civil, construção civil, dá uma olhada nesse vídeo aqui ao lado. Tenho certeza que você vai aprender bastante coisa. Obrigado, até mais.